Voltamos para falar mais um pouquinho sobre o cuidado que você precisa ter com a sua pele, prevenindo câncer de pele. Doutora Janine com a gente, ela que é praticamente uma professora aqui de dermatologia e esse cuidado tão necessário. Ela que está no Instagram com o seu @dermato_, doutora Janine Pichler. Pichler é de onde esse sobrenome, doutora? É Pichler, é italiano. Italiano, então tô falando errado esse tempo todo, é Pichler? Vamos voltar então, ó. Vamos voltar ao Instagram dela, @dermato_, doutora Janine Pichler. Pronto, não vou errar mais. Você tá vendo aí e tem conteúdo para todo mundo se ligar no cuidado que precisa ter, não só prevenindo esse câncer de pele, né, doutora, mas o cuidado diário com a pele, com esse que é o maior órgão do nosso corpo. Exatamente, maior órgão do corpo humano, a gente precisa cuidar dele. Tem que cuidar, gente, não é só estética, não, é cuidado, é amor, é carinho também. Vamos falar um pouquinho mais sobre... quem são as pessoas que estão mais suscetíveis ao câncer de pele, doutora? Sim. As pessoas mais suscetíveis ao câncer de pele são as pessoas que se expõem mais. Então, geralmente, quem pratica atividade física em grande exposição, atletas como surfistas, né, que tem uma atividade aquática, geralmente não fechada, pesca. Pessoas idosas, porque receberam maior radiação. Então, esses são os grupos de pessoas com fototipo mais claro, com a pele mais clara. Então, geralmente, essas são as pessoas mais propensas. Então você tá vendo aí, à medida que a gente vai envelhecendo, vamos pôr na tela, gente, para ficar bem claro. À medida que a gente vai envelhecendo, ou seja, ter acima de 65 anos, já pode dar mostras do que a gente fez ao longo da vida com essa pele e a exposição ao sol. Exatamente. Ter muitas sardas ou pintinhas pelo corpo também é um fator de risco. Ter muitas ocorrências de queimaduras de sol ao longo da vida. Você usou muita pasta d'água aí? Então, o diagnóstico anterior ao câncer de pele também, não é? Às vezes a pessoa já teve, tratou, mas aí ela tem que redobrar o cuidado. Tem que redobrar o cuidado, porque muitas vezes pode ter recidiva. E em relação ao câncer de pele, tem que estar sempre de olho, porque ele pode não dar as caras, né? Olha aí, olha aí. Bom, quais são os principais sinais de alerta que podem indicar a presença de um câncer de pele? A gente quer entender aqui como a gente pode identificar uma pinta suspeita. Tem coisa que a gente olha e fala, essa daqui, nossa... Tem coisa que a gente convive a vida inteira, sabe? Tá ali, a gente já conhece, mas algumas surgem, doutora. O que é uma pinta? Vamos falar rapidinho sobre isso antes de mostrar aqui os exemplos. Tá, uma pinta, na verdade, ela pode se apresentar de várias formas, mas a forma mais tradicional é uma lesão enegrecida, que ela pode ser plana ou elevada e ela pode ser benigna ou maligna. Ela indica um acúmulo de células ali naquele mesmo local? Ela na verdade, é uma proliferação de melanócitos, né, naquele local, que... dos cânceres de pele é o melanoma, que é a alteração dessas células. Mas é basicamente isso. Mas existem vários tipos de pintas e nem todas as pintas, elas são escurinhas, nem todas as pintas... Tem pinta que é vermelha, tem pinta que é branca, tem pinta que é rosada. Exatamente. E muitas das vezes o paciente, às vezes, não sabe distinguir pinta, verruga, ceratose seborreica, que é um outro tipo de pele que às vezes simula muito a pinta. Então, é importante a gente estar sempre avaliando mesmo. Se você está com a pulga atrás da orelha, a gente vai trazer aqui alguns modelos de pintas para você identificar se é uma pinta suspeita. Doutora, agora é contigo, eu quero ver, porque a gente às vezes olha no espelho e fica se perguntando. E às vezes alguém da família está percebendo. Sim. E a gente acha que é bobeira, que é exagero. Vamos ver? Põe na tela, por favor. A gente tem aí, olha, você falou do nariz, doutora. A gente tinha que fazer uma pinta estranha no nariz. Exatamente. Então, esse, na verdade, é um tipo de câncer de pele. Eu nem chamaria isso de pinta, doutora, porque tá tão grandinho. Exatamente, porque não é uma pinta, é uma lesão que não tem uma borda definida, que é uma lesão que está com o centro mais alterado, a gente chama de centro friável, uma ferida que provavelmente não cicatriza, abre e fecha.
Então, tudo isso são sinais de alerta para a gente procurar um dermatologista, para a gente poder avaliar se realmente é ou não. No consultório, a gente usa um aparelho chamado dermatoscópio, que é um aparelho que consegue clarear muito para a gente coisas que a gente não consegue ver a olho nu, se a pinta ela tem uma característica maligna ou não, ou se ela tem uma suspeição de malignidade ou não. Tá. Então, a gente tem uma pergunta aqui. Vamos trazer essa pinta de novo na tela, por favor, gente. Porque, por exemplo, no inverno, a gente fica mais sujeito a lesões. Sim. E isso pode confundir, por exemplo, com um ressecamento do inverno, por exemplo. Pode. Pode. Esse é um tipo de lesão que ele não é clássico, não é muito difícil, até para a gente como dermatologista, a gente bater o olho de cara e falar que é um câncer de pele. Porque podia ser uma coceira que deu errado. Podia ser uma dermatite, podia ser uma picada, podia ser várias coisas. Que, na verdade, muitas das vezes o paciente, ele mesmo se confunde. Ai, mas eu acho que foi uma picada, mas eu acho que eu bati, acho que foi o óculos. Então, é ficar esperto se não cicatriza. Exatamente, isso aí tá sempre... se não cicatriza. Depois eu vou falar sobre as regras para a gente identificar se uma lesão ela é suspeita ou não. Tá. A regra do ABCDE. Vamos segurar aí, vamos ver mais modelos aqui de pintas antes dela dar pra gente esse ABCDE. Olha essa. Esse aí parece até uma espinha que está em processo de cicatrização, doutora. Exatamente. Esse é um tipo de câncer basocelular em que a gente também não é tão clássico para o paciente. Ele sabe que tem alguma coisa ali, mas às vezes não identifica. Então, tem uma bolinha que começa como uma espinha. Agora, uma espinha que volta toda hora no mesmo lugar, que não cicatriza. Tudo isso a gente tem que pensar. Às vezes, uma espinha aqui no braço, por exemplo? Exatamente. É impensável, mas ela se parece com. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para poder distinguir se realmente pode ser uma lesão, pode ser uma acne, mas se não tem nenhum fator de risco mesmo. Em quanto tempo, mais ou menos, uma lesão normal, não cancerígena, cicatrizaria, doutora? Geralmente em 4 a 7 dias. Ok, ou seja, passou disso, gente, tem que... Exatamente. Não pode esperar. Outra coisa que acontece também, Teru, às vezes a lesão ela cicatriza, mas ela volta a abrir espontaneamente. Okay. Então ela fica durante anos nisso. Nesse vai e vem. Nesse vai e vem. Então, ela cicatriza, aí daqui a pouco ela abre de novo, de forma espontânea. Ou seja, a gente falou de uma lesão aí, de uma coçou, né, machucou, a gente falou de uma espinha, mas isso também pode ser confundido com uma alergia, doutora, porque tem alergias sazonais, eu tenho uma alergia aqui de dermatite que no verão ela desaparece, no inverno volta. Exato. Mas aí eu sei que é de pele aqui, não é aquela coisa que forma mais específica. Mas pode confundir, doutora? Pode confundir. Por isso que a gente recomenda a avaliação dermatológica anual, porque independente do paciente ele ter notado alguma lesão ou não, às vezes o nosso olhar clínico o profissional, gente. Faz a diferença. Muitas vezes eu já recebi no meu consultório pacientes que foram por outras lesões, por outros motivos, e eu acabo identificando um câncer de pele ali durante a consulta. Então, tá vendo, gente? Esse cuidado, novamente, não é só perfumaria, não é só estético. Aliás, o estético vai indicar se há alguma alteração ou não. Exatamente. Porque tem gente que... Eu acho que você deve receber muito esse preconceito de que dermatologista é para rico, é para gente que não tem o que fazer com dinheiro, né? O pessoal, mas ele acha que é frescura. Não, gente, tem um valor muito grande. Sim, com certeza. E outra coisa que a gente acha também, porque tem algumas pintas... 90% das pintas não nascem com a gente, elas vão aparecendo ao longo da vida. E pintas que às vezes a gente tem há muito tempo, às vezes o paciente fala, eu falo, eu vou examinar essa pinta, o paciente, mas eu tenho há muito tempo. Falei, mas não importa, a pinta ela pode se transformar ao longo da vida, né? Qualquer pinta tem potencial, por isso a importância. E aí o dermatologista entra com esse papel. Eu também já recebi uma vez um paciente no meu consultório que chegou para fazer um procedimento estético e a gente, como dermatologista, a gente sempre avalia a pele antes de qualquer procedimento estético e na área onde a gente ia fazer um procedimento, um laser, ele tinha um câncer de pele. Só. E não estava claro mesmo, foi depois de um exame minucioso, mas poderia ter passado despercebido. Então, isso também é um sinal de alerta. Ó,
O olhar do dermatologista é diferente de um outro profissional. E aqui um parênteses para a nossa conversa. Esses procedimentos estéticos feitos de qualquer jeito, aí sem muita pesquisa, olha o pepino que isso pode dar. Dá bastante. Vamos voltar aqui para câncer de pele, para modelos de pintas aqui suspeitas. A próxima imagem que a gente tem aqui vai trazer essa, que é uma pintinha que até parece que é comum, doutora. Então, essa pintinha, ela na verdade, ela não é tão comum assim. Porque ela está bem aproximada. Essa pintinha, na verdade, é o câncer de pele mais perigoso que a gente tem. Sério? Essa pintinha, ela é um melanoma. Então, a gente tem 3 principais tipos de câncer de pele, né, que são os mais comuns, que é o basocelular, o espinocelular e o melanoma. Desses 3 tipos, o melanoma, dessas 3, ele é o menos comum, graças a Deus, mas ele ainda é muito comum para a pele. E ele é muito agressivo? Ele é extremamente agressivo, ele evolui rapidamente, diferente dos outros 2 tipos. Então, por isso que ele é muito agressivo e ele tem uma alta taxa de mortalidade. Então, a identificação precoce dele salva vidas. Para você ter uma ideia, se a gente consegue identificar precocemente o melanoma, a taxa de sobrevivência é 95%. Uau! Então, por isso, a gente... Tem que estar de olho. Tem que estar de olho. Por isso, dezembro laranja aqui, minha gente. Por isso. Agora, antes de seguir com a próxima tela, eu posso ter me exposto ao longo dos anos em algumas regiões específicas do corpo. E esses cânceres podem aparecer em outras regiões não tão expostas, doutora? Pode. Porque eu estou perguntando aonde eu tenho que ficar de olho? É só no meu rosto? É só no meu braço? Pode dar na barriga, na perna, na coxa? Não, no corpo inteiro. Ok. O autoexame, a autoanálise de avaliar as pintas, ver se tem alguma coisa diferente, é o corpo inteiro. Por quê? Porque o melanoma, por exemplo, ele pode aparecer em áreas não fotoexpostas. O basocelular, que é aquele outro tipo que apareceu a segunda foto, certo, que é como se fosse uma espinha, ele é mais comum em aparecer em áreas expostas. O primeiro é um tipo espinocelular, ele também é mais comum em aparecer em áreas fotoexpostas. O melanoma, ele pode aparecer em áreas fotoexpostas, mas em áreas não fotoexpostas também. Olha aí. E como a queimadura, ela também aumenta em aproximadamente 5 vezes a chance da gente ter câncer de pele, então aquele sol que a gente tomou lá na infância e teve aquela queimadura com 10 anos de idade nas costas, com 20, 30 anos, 40 anos, você pode apresentar uma lesão ali de câncer de pele naquela região de queimadura. Vamos cuidar, vamos cuidar. Próxima imagem aqui para a gente identificar uma pinta suspeita. Essa tá mais feia, doutora? Essa tá. Esse é um basocelular. Parece também. Uma ferida. Exatamente. É aquele alerta para aquela feridinha que não cicatriza. Tá. Aquela lesão que tá sempre ali machucadinha, tá sempre ali... Não dói necessariamente, não dói. Né, doutora? É muito importante a gente falar isso, porque às vezes o paciente ele acha que a pinta tem que doer. O câncer de pele, o mais comum é ele não doer. O câncer de pele, geralmente, ele não dói, ele é assintomático, ele não coça, ele não dói. Ele pode, em algumas vezes, sim, ter uma coceira, mas é raro. É mais comum que ele seja assintomático, que ele não tenha sintoma nenhum. Temos mais uma imagem para mostrar para você de casa. E olha, se você tem alguma coisa diferente por aí, vá ao especialista para ele poder identificar com certeza junto a você. Próxima imagem. Ela lembra um pouquinho aquela outra pintinha mais pretinha, essa daí tá mais amarronzada. Exatamente. Mas ainda ela não tem um formato arredondado, ela não é muito uniforme, doutora. Exatamente, você já tá bem craque na análise. Exatamente, isso é o medo, doutora. Isso daí é um outro melanoma. Mas é um melanoma que ele parece mais com uma pinta comum. Vamos pôr na tela de novo. Realmente, ele não é aquela coisa que você olha e fala assim, tá doente. Você fica na dúvida, é uma pintinha que talvez você possa passar. Na imagem eu não consigo ver se tem um relevo, doutora. Exatamente. Mas normalmente vai ter um relevozinho, a pele? Não necessariamente. Pode ser só mudança da pigmentação? Só mudança da pigmentação, porque na verdade a gente tem 2 principais tipos de melanoma. O melanoma superficial, que ele não vai ter relevo nenhum, ele é uma pinta que apenas vai mudando a borda e a coloração. E a gente pode ter um melanoma nodular, que aí sim, aí ele vai ter um relevo. Mas a gente não sabe qual a gente tem mais propensão de ter ou não.
Agora, estou pensando aqui, nós estamos vivendo em épocas desafiadoras. Muita gente com tatuagem, muita gente com mudanças no seu corpo. Quero saber se isso pode interferir, por exemplo, na amostragem aí dessas pintas ou dessas coisas suspeitas. Com certeza, atrapalha bastante. A tatuagem é uma das coisas que mais atrapalha o nosso diagnóstico precoce nos casos de câncer de pele. Então, quanto mais área tatuada o paciente tem, mais difícil fica da gente fazer essa análise. Até porque quando o paciente tatuou em cima de uma pinta, a gente perde o parâmetro da mudança de coloração, por exemplo, que é um dos sinais de alerta que a gente utiliza. Então, fica mais difícil, sim, a gente ter o diagnóstico quando o paciente é todo tatuado. Mas assim, você com certeza vai conseguir, vai com dificuldade, mas vai conseguir identificar. E agora a gente, olhar no espelho, tem alguma dica ou não? É ir ao dermatologista anualmente e aí deixar ele fazer o trabalho? Não, a gente orienta sim o autoexame, né? E aí a gente pede para avaliar as 5 principais características da pinta. Vamos então, falar. A gente fala, é a regra do ABCDE. Então, a gente fala para observar o A de assimetria. Então, se a borda tiver da pinta, se ela é redondinha, fala mais a favor de benignidade. Se ela está mais assimétrica, mais diferente, fala a favor de malignidade. Então, o A é de assimetria. Okay. Então, a gente pede para traçar uma cruz na pinta, né? Um X, uma cruz ou um X, e avaliar se todas as partes estão iguais. O B é de borda, então se a pinta estiver crescendo de uma forma irregular, é um outro sinal. O C é de cor, então avaliar a cor, está mudando de cor, é um sinal de alerta. O D é de diâmetro, então se a pinta está evoluindo, está aumentando. E o E é de evolução. O que isso significa? Se a pinta está mudando, independente dela estar mudando com todos os fatores ou não. E é importante que, se o paciente avaliar essas 5 alterações na pinta ou uma delas, já é um sinal de alerta para procurar o dermatologista mais precocemente. E aí, chegando lá, você vai pedir exames, você vai olhar com o seu aparelho lá que aumenta, com uma luz boa. Mas o diagnóstico é feito ali, doutora? Não, vai para a biópsia. Vai para a biópsia. Na verdade, quando o paciente chega, a gente faz a avaliação de todas as pintas com esse aparelho chamado dermatoscópio, que a gente consegue avaliar as estruturas da pinta. E depois, se a gente avalia alguma pinta suspeita, a gente retira essa pinta cirurgicamente e manda para análise, faz uma biópsia e manda para avaliação para confirmar o diagnóstico. Muitas das vezes, quando a gente retira a lesão, a gente já sabe que provavelmente é um câncer de pele. Outras a gente fica mais na dúvida e aí a gente faz essa análise da biópsia mesmo. Então é feito assim, tem o seu olhar clínico, mas aí vai ter uma comprovação mais detalhada do tipo da célula que está ali. Exatamente, do estadiamento, né? O que significa estadiamento? É o quanto o câncer de pele está avançado ali no local. Se ele só está superficial, se ele está profundo. Então tudo isso a gente só consegue avaliar mediante a biópsia, a gente não consegue avaliar isso a olho nu. Então, e aí, tirar. Tá. E aí, partindo agora para o tratamento, doutora, eu imagino que para cada tipo exista uma solução. Nem todos vão precisar, por exemplo, de quimioterapia. Não, na verdade, a maioria dos cânceres de pele, eles não precisam de quimioterapia. Esses tipos de câncer, por exemplo, basocelular e espinocelular, que são os cânceres de pele mais comuns, eles se resolvem cirurgicamente na maioria das vezes, quando a gente consegue um diagnóstico precoce. Então, muitas das vezes, a gente identifica precocemente, a gente retira a lesão e o paciente fica curado. O que ele precisa é só uma reavaliação. E se pegar uma lesão mais pequenininha, mais no começo, doutora, existem cremes que podem fazer esse trabalho ou não é garantido? Não é garantido. Tratamento de câncer de pele, ele é cirúrgico, a não ser que seja cânceres de pele irressecáveis, que não tenha como retirar ou pela condição do paciente, ou pela condição da lesão, ou pela área. Mas o câncer de pele que a gente consegue excisar, retirar, ele tem que ser retirado, porque é o único tratamento curativo. O melanoma, que é um câncer mais agressivo, às vezes ele pode ter metástase, né? E aí sim, aí vai precisar de um tratamento mais rebuscado, né? Uma quimioterapia, uma rádio. Mas isso é porque daí o câncer já deixou de ser de pele, ele já está em outra... Exatamente, ele já não está mais localizado só na pele. Agora, a gente está pensando aqui, né? Entendemos várias coisas com a doutora Janine hoje aqui
sobre o cuidado, sobre como a gente precisa ficar esperta, alerta com o câncer de pele. Mas ao longo da vida nós temos outros fatores que podem influenciar na prevenção e também no surgimento do câncer. Fatores como estilo de vida, aquilo que a gente come, o tanto que a gente dorme. Porque você falou, doutora, que o câncer de pele, na verdade, ele vai ser uma alteração da célula por conta dessa radiação. Uhum. E se a gente agride mais ou menos o corpo com estilo de vida, eu imagino que a gente favorece ou não o aparecimento desse câncer. Às vezes até mais cedo ou mais tarde. Com certeza. E o câncer, na verdade, ele tem o fator para desenvolver principal na radiação ultravioleta, mas o melanoma também tem um fator genético que influencia também o estilo de vida. E aí tem uma influência mais multifatorial. É aquilo que a gente fala aqui, né, doutora? Porque tem alimentação que é pró-saúde e tem alimentação que é pró-inflamação. Exatamente. Se eu tenho já um fator genético, se eu tenho já um fator de exposição ao sol do passado que eu não consigo alterar mais, né? Eu posso mudar daqui para frente. Sim. Mas são coleções de coisas que a gente vai fazendo ao longo da vida que podem interferir. Durmo mal, como mal. Tenho uma vida super estressada, sou nervosa e não controlo isso de jeito nenhum, porque tem coisas que a gente precisa lidar, não tem jeito. Exatamente. Eu vou falando que ao longo da vida, né, os nossos genes são como interruptores de luz. A gente pode ir acendendo ao longo da vida, ou não. Ou desligando. Ou desligando. Então, o fator genético, ele é uma parcela, mas ele não é determinante. O nosso estilo de vida que vai determinar se ao longo da vida a gente vai acender ou não esses interruptores. Olha então, aí. a gente tem que estar ligado nisso. Para isso que ela veio aqui, para nos ajudar, e ela ajudou muito, não é verdade? Se você quer bater um papo direto com ela, manda um direct lá para ela no Instagram. Eu não sei se ela vai ter tempo de assistir, mas alguém vai ajudar você lá. E dá uma olhada no conteúdo que ela já tem postado ali, porque tem muita coisa legal. Vale a pena você seguir gente que faz diferença com o seu trabalho, com o seu talento, com a sua comunicação. Aliás, eu quero te parabenizar, viu, doutora? Porque você fala muito bem aqui. Ah, obrigada. Eu tô vendo aqui a produção, todo mundo assim, ó, parado, assistindo, bem, você aí de casa também, né? Vai lá no Instagram, @dermato_doutora Janine Pichler. Falei certo agora. E aí você pode mandar uma mensagem para ela. Pichler se escreve Pichler, do jeito que tá aqui, ó, na sua telinha. Tá bom? E é um prazer recebê-la aqui sempre. Obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada, Mentero. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, bora pro intervalo. Na volta tem Claramente por aqui. Dr. César vai comentar sobre como a mente e o corpo sofrem juntos. E a receita está por conta desses 2 sucos para o verão, um de melancia e o outro de mamão. Olha aí que delícia! Daqui a pouquinho você aprende essas 2 belezuras aqui no Vida e Saúde.